E aí pessoal, Thiago aqui. Vamos iniciar mais um vídeo da série Analisando Estratégias do Profit, analisando como cliente, tá bom? Apesar de eu ter algumas estratégias na loja, lá com o meu nome, Thiago Paza, aqui a proposta é a gente analisar as estratégias, encontrar as qualidades, defeitos e comentando sobre elas para vocês conseguirem terminar, fazer a melhor escolha possível para vocês, tá bom? Vamos já adiantando para vocês, é sem corte, sem edição. Eu não sei os resultados que elas obtiveram durante essa semana. Rodaram em simulador, rodaram em conta real também. Fiz alguns backtests e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Como que elas estão funcionando. Hoje vamos conversar sobre essa estratégia aqui, Fórmula 1, tá bom? Contratei ela da Radar Soluções para Trading. Não tem grupo Connect nela, então a gente não consegue conversar com o desenvolvedor ou com os outros clientes para tirar dúvida. Está aqui, não consigo entrar por aqui, eu preciso vir aqui em minhas estratégias e aqui. Vamos olhar como que ela é aqui por dentro, tá bom? Vamos analisar ponto a ponto. Vamos lá, R$ 100 por mês, 11 vendidas, fotos. Primeira foto aqui, ela possui uma alta taxa de assertividade, papapá, mínimo financeiro R$ 250, alvo de 200 pontos, stop de 200 pontos, tá? Ok. Então, se é pontos, 200 pontos, então vai ser para índice. E aqui outra foto e acabou. Tem o site aqui deles. Ok, mínimo financeiro, repete aqui, ativo o índice, ok. O lote está programado com o padrão 1, ok. Favor não mude o tempo de execução, mas qual o tempo de execução? Ok. Recomendamos o teste de 7 dias, ok. Papapá. E a avaliação. Fiz a contratação dela no domingo para a gente passar a semana toda testando. Vamos ver os resultados dela. Deixa eu só ver se eu tenho o backtest aqui. Tá aqui, ó. Fiz o backtest antes. Esse backtest ele foi feito no gráfico de 1 minuto, tá bom? É um backtest, digamos assim, bem aleatório. Não tem uma curva ascendente de capital. Fiz esse backtest com 5 contratos, então o resultado final aqui seria de 4.500 pontos. Mas digamos que você tenha comprado a estratégia aqui, né? Então você demora quase um ano, meio ano, para conseguir recuperar e ter lucro. Então, na verdade, assim, é um backtest bem aleatório. Não é tão confiável assim esse backtest. Se fosse para eu escolher a estratégia baseada em backtest, essa aqui seria uma estratégia que eu não iria escolher para mim. Mas a gente também tem que levar em consideração o quanto a Nelogica está se adaptando para fazer o backtest da melhor forma possível. E pode ser que a forma como foi programada essa estratégia não esteja mostrando todo o potencial dela na hora do backtest. Tá? Eu tenho algumas estratégias no mercado que, depois da atualização, o backtest dela ficou absurdamente bom, mas a gente sabe que não é verdade. Eu tenho aqui os dados de conta real e a gente sabe que não é condizente. Mas é por causa da forma como foi escrita a estratégia. Então pode ser que seja um erro assim. Mas a dificuldade que a gente tem é que não tem uma fotinha aqui de um backtest, um simulador, conta real, nada. Então
a gente fica meio assim, sem ter muito como opinar porque não tem tanta informação. E também não tem como a gente pedir essa informação porque também não tem nenhum grupo aqui para a gente conseguir conversar. Tá bom? Vamos lá para os 7 dias de teste. Lembrando que eu não tinha visto esses dados, eu abri aqui só para iniciar de forma mais rápida o vídeo, mas eu não cheguei a comparar eles nem nada do gênero, tá? No dia. Tá. Hoje, vamos lá, semanal. Semanal aqui também. Vamos para o simulador. Simulador está negativo, mas eu já vou logo explicando o porquê. O simulador ficou negativo porque eu estava testando os tempos. Lá, como não tinha o tempo descrito, eu fiquei testando tempos. Tá? Fiquei lá procurando a melhor forma de eu montar essa estratégia. E eu tive que testar e descobrir o melhor tempo, mesmo ele falando que não é para mexer. Por quê? Deixa eu abrir aqui para vocês a seguinte janela. Tá? Vamos montar essa estratégia agora. Se você contratou, você vem aqui montar ela agora e está da seguinte forma: editar parâmetros, tempo 60. O que é esse 60? 60 minutos? 60 segundos? Não sei. Eu também não sei por que tem parâmetro de tempo aqui, sendo que o tempo a gente mexe aqui, na verdade. E eu também não sei se eu precisava colocar a ordem oco ou não para rodar essa estratégia. Porque lá diz 200 pontos de ganho e 200 pontos de loss, mas não dizia se a estratégia iria rodar sozinha, colocar isso aí. Então, o primeiro dia basicamente foi isso. Eu tive que colocar testes, tá? Então, por isso que no simulador os primeiros dias aqui ficaram bem negativos. Isso aqui, assim, estava tentando adivinhar algo que eles poderiam ter colocado na frente ali. Tanto que aqui, ó, no dia 28, ele dormiu comprado ou vendido. 20 horas de tempo de operação, tá vendo? Ele acabou não fechando a operação no final do dia sozinho. Isso é tranquilo para colocar dentro do código, ou então pelo menos informar para a gente para a gente configurar isso aí lá na Nelogica, né? Então esses dados aqui do dia 28 em dia para trás aqui não dá para levar em consideração. Infelizmente, perdemos esses dados ali, né? Só porque eu tive que ficar adivinhando qual era o dia. E nem sei se eu estou no tempo certo ainda por cima. Né? Vamos só tirar esse do dia 1º. Vou ter que tirar dia 1º também, porque senão fica esse dia que ele dormiu comprado. Ficamos com 2 dias só para analisar uma estratégia de scalp. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Tudo por falta de informação na hora da compra. E olhando aqui agora, ó, dia 3 ele dormiu comprado de novo. Sabe? Bem, bem complicado. Terminou positivo? Terminou positivo. Pode ser que seja uma estratégia vencedora? Pode ser. Mas, infelizmente, a gente não vai conseguir testar isso, né? Durante o tempo grátis da estratégia. Não é uma estratégia cara, R$ 100 não é tão caro assim, mas por pouca coisa a gente perde todos esses dias. Vamos comparar o dia 3, que eu rodei o dia 3 também em conta real. Vamos lá, conta real aqui. Dia 3 aqui também. Aberturas, vamos colocar do mesmo jeito. Abertura 11, 4 e 25, 11, 12, ok. 11h37, 11h37, 39, ok. Meio-dia 25, meio-dia 31, iguais também. 14h15, 14h50, igual também.
15,24 e lá 15,25, um pouquinho de diferença, e terminou no mesmo horário também. E aqui na conta real eu tinha colocado uma trava para terminar no final do dia. E ele realmente terminou, ele não chegou na no como é que fala? Não chegou a dormir posicionado justamente porque eu coloquei esse tempo para parar no final do dia, na conta real. E eu também coloquei ordem oco na conta real, porque eu não consigo confiar num código desse. Não, infelizmente não consigo. Então, assim, o resultado foi melhor na conta real do que na conta simulador, justamente porque eu coloquei essa trava no final do dia aqui, porque os resultados são iguais. Para você que vai testar essa estratégia, gráfico de 1 minuto, não levar em consideração o backtest, não vale a pena. Testa incansavelmente replay e simulador, porque é condizente com a conta real. Algumas estratégias, elas são lindas no simulador e no backtest, e quando você passa ela para real, ela não fica boa, ainda mais sendo com tempo gráfico pequeno. E o bom dessa estratégia, que dá para confiar um pouco mais, é que o alvo é um pouquinho mais longo, 200 pontos. Agora, se fosse uma estratégia de 1 minuto e com um alvo pequenininho, é muito difícil você conseguir é, uma confiabilidade entre o simulador e a conta real. Algumas têm, isso existe, tá? Mas algumas não têm. Então, nesse caso específico, é possível você qualificar essa estratégia e quantificar os ganhos e tudo mais com o simulador. Então, se você quiser testar, porque assim, R$ 100, né? A mensalidade e hoje, no dia 3, ela fez R$ 43, mas ela poderia ter perdido também. Então, esses R$ 100 que você faz, que você tem esse gasto durante um mês rodando, você consegue ter uma dimensão de como que é a estratégia. Perceba que a estratégia no backtest, aqui, deixa eu voltar, ela, por exemplo, passou um mês em lateralidade. Aqui. Teve momentos aqui, ó, inclusive, que ela nem fez operação. Então esse backtest não serve de nada no final das contas. Seria mais interessante se o desenvolvedor tivesse colocado conta real, afinal ele deve rodar esse robô na conta dele, né? Mas não consigo me comunicar com ele, não consigo entrar em contato, então não tenho muito o que se fazer. O que você tem que fazer é testar no simulador incansavelmente, e se você achar que ela serve para você, você vai na conta real. Mas ela não te dá garantia em nenhum período se ela vai ser boa ou não, em nenhum momento. Seria interessante você fazer replay dela em momentos de lateralidade, em momentos de grande tendência e com pouca e muita volatilidade. Faça esse tipo de comparação, aí você tem um aspecto geral de como que é essa estratégia em vários ciclos de mercado, para saber se ela vai ser consistente ou não. Tá bom? Essa é a análise que eu tenho dessa estratégia Fórmula 1. Difícil de entender, difícil de configurar ela por um simples descaso ali na hora de colocar essa estratégia dentro do mercado, mas que possivelmente vai ser uma estratégia vencedora, tá bom? Agradeço todo mundo. Se vocês tiverem qualquer tipo de comentário e quiserem que eu analise outros tipos de pontos ou então outras estratégias, comentem aí embaixo no vídeo, que eu vou estar dando uma olhadinha para a gente conseguir crescer mais. E é muito importante a curtida de vocês, que incentiva e me deixa ciente de que é importante para vocês esse tipo de análise, tá? O nosso objetivo vai ser alcançar o maior número de estratégias possíveis. E isso depende
engajamento de vocês. Beleza? Obrigado, ficamos nessa.